Bom dia, sejam bem-vindos ao Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social, reprisando alguns trechos de programas que fizemos em 2014 para lhe ajudar a compreender melhor o Eco. Qual a diferença entre o quadro negro e o giz? O risco? Pois bem, quando as crianças vão para a escola, elas são tratadas como pontos de interrogação. Quando saem da escola, são frases perfeitas. Porém, o que devo fazer para tentar memorizar e lembrar as pessoas de quanto se faz necessário repensar este ano? De quanto se faz necessário tratar de novas práticas que levem de encontro a sua vida no ambiente onde moras? Como cuidar melhor de si para estender todo esse cuidado para os demais entes que você tanto admira? Assim é que a nossa equipe não tem nenhum interesse em trazer tudo e mostrar tudo para o seu deleite, ou para a sua impressão, ou para a sua reflexão. Mas pretendemos dizer o seguinte: acorde para a realidade deste mundo atual. Não pense que, dia a dia, você vai encontrar as mesmíssimas coisas nos mesmos lugares. Não é bem assim. A realidade de hoje é totalmente diferente daquela realidade dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E faço isso para que lembre o senhor que na década de 70 o Brasil era conhecido como o país receptor de poluentes, ou seja, chamava para o milagre brasileiro. Na década de 80, conseguimos institucionalizar a Lei Nacional do Meio Ambiente, junto com a Constituição de 88. Na década de 90, recebemos a Eco Rio 92. 10 anos depois, fomos a Joanesburgo, África do Sul, a Rio mais 10. Há 2 anos e meio, estivemos no Rio de Janeiro com a Joanesburgo mais 10. Ou seja, 40 anos na retrospectiva ambiental. E o que mudou de lá para cá? Faça essa reflexão ou busque maiores informações aqui mesmo com a gente, nos nossos e-mails, no nosso WhatsApp, etc. No ar, Eco Maranhão. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Olhe que 2014 foi um ano muito salutar, em particular na área do direito ambiental. Sabe por quê? Ganhamos a primeira vara civil, dos direitos difusos e coletivos da área do meio ambiente. E quem esteve aqui com a gente foi o doutor juiz Douglas Martins. E começou falando do saneamento, do lixo, CAEMA. Será que essa tônica dizer que o saneamento não é prioridade persiste, Douglas? Esse problema persiste e ele não é prioritário, não é só por uma questão de omissão dos governos. A culpa também é nossa. Mas as pessoas não entendem bem porque vão parar num hospital. E tem todos esses problemas que são reflexo, por exemplo, da nossa falta do saneamento a que você se refere. Mas as pessoas não têm uma reação imediata a isso, como tem, por exemplo, por um buraco no asfalto, ou a falta dele. As pessoas dizem que o que dá voto não é esgoto, é asfalto, é o que está acima do esgoto. O que as pessoas enxergam e reclamam e gritam é pela falta do asfalto. Quantas vezes você já viu o povo
fazer uma manifestação e bloquear a rua porque não tem esgoto, mas pela falta do asfalto, porque tem um buraco, nós vemos de vez em quando. Verdade. Então, o que grita ali mais forte é o que está aparente, nós olhamos aquilo. Então, esse assunto que você trata aqui, nas questões ambientais, elas são relevantíssimas. Eu tenho em minhas mãos, nesse processo que discute e que o Judiciário registre-se, o Ministério Público protocolou, entrou com ação, o Judiciário julgou, todas as instâncias confirmaram e nós temos hoje um título executivo. A CAEMA e o Estado do Maranhão não podem mais despejar esgoto sem tratamento nos rios. Anil, Bacanga e Rio das Bicas. Bom, mas vá lá, você conhece. Os telespectadores, muitos devem conhecer. Vão lá e olhem esses rios e digam se o esgoto não continua lá. E aplicou multa na CAEMA, se o Estado vai pagar ou não, é uma outra história. A relevância do assunto fez com que o Ministério Público pedisse ao Judiciário que bloqueie as contas da CAEMA. Vejam a situação posta para o Judiciário que está em minhas mãos, a de decidir sobre bloquear ou não os recursos da CAEMA. Eu digo a você e digo a todos os telespectadores, se eu tivesse a certeza que, atendendo pura e simplesmente a esse pleito, de bloquear o dinheiro da CAEMA, nós pararíamos de ter o esgoto sem tratamento nesses rios, eu o faria. Imediatamente. Estamos vendo o que ocorre hoje em São Paulo e que todos os dias os grandes meios de comunicação nacionais tratam, que é o problema da falta de água. Acabou a água de São Paulo. Parece mentira, né? Parece mentira, acabou a água de São Paulo. Nós temos aqui também os nossos problemas. De água também. De água também. É mais ou menos nessa linha em que eu estou dizendo há muito tempo aqui que o Itapecuru está com a lâmina salgada perto da fonte de captação. Nós precisamos dar o passo seguinte, porque nós vamos lá e jogamos até sofá dentro do rio. Nós jogamos o lixo no rio. Nós não nos preocupamos. A pessoa que está aí, eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém, mas eu digo, não é só a CAEMA que polui esses rios. Por que a educação ambiental não faz parte do composto substantivo da educação básica? O processo educativo é o de ir visitar também, é o de participar, é o de olhar, é o de se envolver, é o de denunciar o que está ocorrendo. Como é que o cidadão pode chegar até você para reparar um dano ambiental? O Ministério Público faz um inquérito civil, ouve a autoridade, oficia para pede uma informação, faz uma perícia, mas o cidadão, ele pode também, pela via da ação popular, diretamente provocar o Judiciário com abaixo assinado, assunto, um abaixo assinado e levar. Se chegar diretamente a mim na vara de interesses difusos e coletivos, eu vou encaminhar o Ministério Público para as providências que entender cabíveis. Essa audiência está justamente mexendo no impacto ambiental do esgoto na cidade. De curto prazo dá para resolver Rio das Bicas, de curto prazo, não tem por que demorar muito. Rio Bacanga, no máximo médio prazo. E Rio Anil, um planejamento de longo prazo, porque é perfeitamente possível resolver essa questão, desde que nós tenhamos um cronograma para enfrentar a questão. Implica na responsabilidade civil criminal também a Prefeitura? Embora o município não esteja no polo passivo da ação, nós convidamos o município de São Luís, do prefeito, secretário de Meio Ambiente, secretários de Saúde, todos estão convidados, da mesma forma que do Estado. Secretário de Saúde do Estado, governadora do Estado, presidente da CAEMA, as instituições todas devem participar da solução do problema. O meio ambiente está de parabéns, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que dar sustentação ao Douglas. Felizes nós ficamos também de saber que vocês estão aqui discutindo esse assunto e levando à sociedade. Só vai modificar essa realidade no momento em que a comunidade participe de forma mais efetiva, cobre das instituições, mas ela própria também cumpra as suas responsabilidades. Essa relação ela vai precisar mudar. E quero aqui, nas minhas últimas considerações, só repetir esse registro. Parabéns a você e à TV Difusora pelo debate. O professor Oyama Cardoso esteve também aqui, dando uma parcelada assim, muito grande
sobre a questão do saneamento e a questão da escassez hídrica e do estresse hídrico, ou seja, alertando para a problematização das bacias hidrográficas do Maranhão. Qual é a sua visão da interação sociedade, governo e resíduos? O Maranhão trata hoje 1% do seu esgoto, do seu esgotamento sanitário. Isso porque São Luís está. Se eu retirar São Luís, é zero. Isso não é possível. Viu, Márcio? Século XXI a gente não ter tratamento de esgoto. Aqui mesmo em São Luís nós temos ilhas, né, de recepção de esgoto in natura. E a prefeitura não trata isso como política pública. São Luís não se preparou, não está se preparando. Daqui a 20 anos, 10 anos, 5 anos, nós vamos ter São Luís assim, um verdadeiro lixão. Da onde vem a água? A ilha de São Luís, ela está, né, praticamente todo o seu lençol freático contaminado. Né? Falta de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto. E os condomínios que estão perfurando poços para abastecimento, que a gente não tem ideia qual é a capacidade, né? Isso aqui não é brincadeira. Não está se tratando aqui de fazer, né, discurso, não. Isto é a nossa realidade. A descontaminação dos lixões no interior, tá certo? Interior da ilha e interior do estado também, né? A gente vê tocando fogo, isso a lei não permite. E outra coisa, Márcio, segundo estudos do IPEA, nós estamos enterrando dinheiro e queimando dinheiro, porque como a gente sabe, o resíduo hoje, né, é matéria-prima. Verdade. Nós precisamos utilizar. E aparecem algumas alternativas para a questão do resíduo orgânico. A melhor solução até hoje, Márcio, que eu já vejo, é o aterro sanitário. Indignidade é disputar o lixo com o urubu. Isso sem dignidade. O professor Oyama disse claramente que nós não temos sistema de gestão ambiental na área de recursos hídricos. Isso é uma realidade. O Maranhão é um estado que não faz gestão, pouca gestão, inclusive pública, Márcio. Quando se parte para a gestão do saneamento, ou gestão ambiental, então essa realmente deve perder água para depois fazer gestão. Olha que eu assisti uma audiência essa semana agora, lá na Universidade Federal, né, sobre a questão da CAEMA. Eu senti falta do poder público municipal. Evidentemente que, segundo... Que é o órgão concedente. Que é o órgão concedente, tá certo? Deveria estar ali, mesmo que a relação não fosse, a questão não fosse exatamente ligada. Mas eu tenho uma responsabilidade pública, porque o município, o prefeito, é o chefe maior da cidade. Quando se fala em saneamento, a gente tem que prestar atenção na água, na questão do esgotamento sanitário e de tratamento desse esgoto, e também da questão da drenagem urbana. A Constituição, no seu artigo 225, diz o seguinte, que é responsabilidade compartilhada cuidar do meio ambiente. Né? Ali tem o poder público, aí eu precisava do Estado, da Prefeitura, né? Da sociedade organizada, do esgoto produzido em São Luís. Nós temos 2 estações de tratamento de esgoto, que ali só funciona a 8%. E certamente esse esgoto é jogado na natureza in natura. Olha que a gente vem falando de lei ambiental, lei de água, lei do lixo, lei disso, lei daquilo, e nada funciona. É lamentável. Precisamos atribuir responsabilidade aos entes públicos. Tá certo? Por exemplo, poluir não é crime. Cadê a política de crimes ambientais? A lei de crimes ambientais. Tem eficiência, mas não tem eficácia. Continua se poluindo, se degradando e ninguém é punido. E ninguém é punido. Você conhece alguém punido por ter... Se fosse por isso, o Estado, né, que joga todo o seu esgoto, né, nas praias. O Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo. Se gasta 10 minutos para o programa, o partido, isso. Mas não se tem 10 minutos de educação ambiental falando das questões ambientais. Água é fator determinante para a preservação da espécie, é fator determinante para o desenvolvimento. E a gente não tem essa consciência, a população ainda não está despertando para essa consciência da água.
A Caema, de cada litro de água que ela produz, ela perde 60% a 70% acima dos padrões, mas a Caema perdeu-se no espaço e no tempo. Punir o Estado é a solução, como o promotor quer? 20 anos um processo desse, cara. Eu acho isso um absurdo. E ainda se atribui 8 ou 10 milhões, né? Transformando uma responsabilidade objetiva do Estado numa responsabilidade pecuniária. Mas o Estado, o Poder Executivo e o Poder Judiciário também pecaram com esse tempo todo. Por que o licenciamento ambiental é um entrave? Você acha que é entrave? Pelo contrário, nós é que estamos atrapalhando a questão ambiental. Como é que eu posso ter uma empresa licenciada e ao mesmo tempo reconhecer que ela tem um passivo ambiental? Se quem licencia é o responsável para ditar as normas, onde é que a empresa está errando? É falta de acompanhamento, fiscalização. Quer dizer, então, a secretaria é apenas uma delegacia? Sim, e a recuperação do dano ambiental. A lei permite isso. Além da punição pecuniária, a recuperação do dano provocado no meio ambiente. Isso precisa ser cumprido. Você conhece alguma empresa fazendo recuperação de dano ambiental? Faz um TAC e não cumpre, depois que vai fazer, depois renova. Eu quero ver aí fazendo, olha, eu poluí, eu degradei, estou fazendo a recuperação. Não tem nenhuma, não fazendo? Não, se você tiver, aponte alguma. Eu não conheço aqui, né, nessa questão. A EMAP não está recuperando o manguezal que ela destruiu? Aonde, Márcio? Lá no Porto? A EMAP tem um passivo ambiental impagável. Ela está localizada em cima de uma PPP. Quando eu falo em investimento público, em saneamento, eu estou enterrando dinheiro? Cada R$1 investido em saneamento, você economiza 4. Né? Você tem 4 de retorno. 60% dados da ONU e aqui também no Ministério da Saúde, das vidas de crianças nos hospitais são por ingestão de água contaminada. Os hospitais continuam sem plano de resíduos. De resíduos. Cadê o plano de resíduos de resto hospitalar? A presidente Dilma fez uma conversação com o Conselho Nacional do Ministério Público para dar fim a essa despolitização da questão do aterro, dos lixões, etc, etc. Existe aí, né, o corporativismo das prefeituras, né, do Brasil pedindo que seja prorrogado até 2018. Depois, você acredita que vai acontecer isso? Eu espero que a presidente Dilma não aceite isso. Não sancione isso aí. Se quiser dar mais 6 meses, 1 ano, tudo bem. Agora, mais 3 anos, eu acho absurdo. Não vão cumprir. O Estado, não sei, Márcio, você sabe, nós temos uma agência estadual de saneamento. Ninguém conhece a agência. Alguns conhecem. E olha que o Estado do Maranhão é um estado produtor de água. Nós produzimos, o Estado, graças a Deus. E você sabia mais que nós estamos exportando soja in natura, gerando emprego na China. E exportando água. Nós somos potencialmente poluidores. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Recebemos também aqui em 2014 a professora Gilvanda Nunes, da Universidade Federal do Maranhão, cujo trabalho está sendo feito ao longo das bacias sobre poluentes orgânicos persistentes ou qualquer tipo de poluente que está degradando as pequenas e as grandes bacias hidrográficas do Maranhão. O que significa áreas contaminadas? Todo tipo de contaminante que estiver presente naquela área, numa concentração ou numa quantidade acima daquele limite de tolerância que começa a causar males à saúde humana e dos animais, a gente diz que essa área está contaminada. Qual é a criticidade dessas áreas, professora? Dá para ter uma
um pouquinho de mensuração disso? Pode destacar áreas agrícolas, onde você tem a presença forte da monocultura, da soja principalmente. Você tem contaminação em áreas industriais, em áreas que tem curtume. A professora Juvanda alerta que estamos nos alimentando com agrotóxicos espalhados ao longo da bacia do Itapecuru, por exemplo. Ao longo de toda a bacia do Itapecuru, a gente vê diversos focos de contaminação, até mesmo de uso inadequado da margem do rio Itapecuru, extração de areia que está assoreando o rio. É uma série de impactos ambientais que a gente consegue identificar. Basta você fazer um percurso ao longo de toda a bacia do Itapecuru. E ao longo desse percurso você vai vendo ali indústrias, você vai vendo esgoto, matadouros, hospitais, uma série de fontes de poluição sérias e que precisa ter ações mitigadoras e até corretivas para que a gente não tenha aí um rio que daqui a alguns anos possa ser considerado um rio morto. Estamos a caminho disso, professor? Sim, estamos a caminho porque, claro, quando a gente fala assim ao longo dos anos, isso vai levar ainda algumas décadas. E a professora Juvanda, muito claramente, está demonstrando por estudos que as nossas bacias estão literalmente desenganadas da vida, ou seja, críticas em qualidade e quantidade de água. O que é mais crítico, o subterrâneo, a água ou o superficial? Se você encontrar poluentes químicos em águas subterrâneas, fatalmente as águas superficiais próximas ou que alimentam aquele aquífero estão também contaminadas. Quantos elementos químicos fazem parte, professora, desse estudo? Temos metais pesados, substâncias cloradas, poluentes orgânicos persistentes, fitalatos, hidrocarbonetos provenientes de poluição por óleos, né? E diesel, enfim, uma série de produtos também derivados do petróleo. E também poluentes da indústria química, da indústria petroquímica, das indústrias de plásticos, os monômeros, os polímeros. O que significa POPs? Os poluentes orgânicos persistentes, eles têm uma mobilidade ao longo de todos os compartimentos ambientais muito grande. Se eles forem, por exemplo, jogados na atmosfera, eles conseguem se depositar, né, no solo e depois nas águas superficiais e depois nas águas subterrâneas. Além disso, existe toda aquela migração de pássaros, né? Os pássaros saem de uma região, se alimentam aqui e levam esses compostos para regiões muito distantes. Nós estamos em plena fase de fechamento dos lixões. E esses lixões são justamente caracterizados como altamente poluentes, tanto superficial como subterrâneo. Aí eu lhe pergunto, qual o nível de criticidade disso a nível de estado? A gente tem as nossas águas próximas a lixões plenas de metais pesados, de agrotóxicos, porque naqueles lixões também você tem embalagens vazias de agrotóxicos, você tem ali muita matéria orgânica proveniente do chorume, então uma série de substâncias que hoje a gente vê a contaminação. O estuário do Bacanga é um parâmetro bastante, vamos dizer assim, um parâmetro bastante singular a nível da ilha. Se hoje nós tivéssemos todos aqueles esgotos que entram na bacia do Bacanga tratados, se eles passassem a funcionar a partir de hoje, o Bacanga levaria em torno de 10 anos para se autodepurar. Nós temos alguns poluentes persistentes, tipo ascarel, que é aquele rejeito do transformador de energia. Em algum momento, aquele transformador vai se decompor. E aquele óleo tem que ir para algum lugar. É perigoso, professor, o óleo extremamente perigoso, porque não se sabia disso antes, quando se usava para os transformadores. Depois se percebeu que em regiões onde você tinha ali derramamento de ascarel, muitas espécies de animais começaram a morrer. Quais os alimentos mais fluentes na área de contaminantes? Por exemplo, batata, tomate, cenoura,
alface, morango, mamão. Hoje o mamão, você vê bastante resíduos de agrotóxicos em determinadas épocas do ano, onde você tem aplicação mais intensa, você encontra resíduos no mamão. E existem estudos mostrando que assim, você não tem quantidades cavalares, mas já se encontrou resíduos de agrotóxicos até mesmo na água de coco. É caso de saúde pública? É caso de saúde pública, porque nós temos várias questões aí. A questão da contaminação alimentar e tem a questão da intoxicação do próprio trabalhador no meio rural. O próprio médico não consegue, não é fácil de identificar pelos sintomas a doença. Na verdade, é uma intoxicação crônica que ele está sofrendo no seu ambiente laboral. E ele trata, às vezes o médico trata como se fossem outras doenças. E o banco corrobora com o financiamento, libera em condições que o uso do agrotóxico esteja nesse projeto? Uma das cláusulas do contrato é exatamente o uso de agrotóxicos. A agroecologia, como é que se comporta nesse meio? Tem uma área agroecológica, mas você não tem garantia de que naquela área onde se pratica a agroecologia não exista resíduo de agrotóxico no próprio solo, porque vem pelas correntes do ar e eles vão se depositar fora da região. Também da bacia. Exatamente. Né? Quando a gente observa um avião pulverizando uma monocultura de soja, por exemplo, aquela pulverização ela influi em cima e também no aeroespacial daquela área de influência, tá certo? E as correntes de ar levam esses agrotóxicos para outras áreas. Você vê aí efeitos, inclusive, sobre as populações de abelhas, de borboletas, então a polinização nessas áreas já é comprometida, pássaros também são contaminados. Classificando em grau, em nível maior, eucalipto. Estão sendo desenvolvidas no nosso país espécies próprias para cada região, que vão se adaptar ainda mais. Então você vê espécies de eucaliptos que levavam 20 anos para se desenvolver nos Estados Unidos, nos países temperados, exatamente. Aqui chegam com 8 anos. A transgenia é fixadora de nitrogênio no solo? Ela enriquece o solo ou é apenas uma falácia? Eu li estudos mostrando que algumas espécies de borboletas que antes estavam ali presentes em campos de milho, né, quando vieram os campos de milho transgênicos naquela mesma região, aquelas espécies de borboletas não apareciam mais. O Primavera Silenciosa caiu como uma luva no meio do empresariado global. Eu vejo que aquele livro ele traz muitos elementos para mostrar como que a humanidade ela tem se deteriorado em função dos ganhos econômicos. Esse livro provocou a instalação do Clube de Roma. Isso. Limites ao crescimento. Esse livro mostra muitos efeitos ecotoxicológicos e toxicológicos do DDT. O DDT foi proibido na década de 80, antes nos Estados Unidos e na Europa, bem antes do que o Brasil. O Brasil, em 86, proibiu o uso dos organoclorados de um modo geral, mas o DDT continuou sendo usado para campanhas das endemias, como malária, etc. Câncer de próstata, há 50 anos atrás, era um caso aqui, outro ali. Câncer de mama. E hoje se tem uma correlação direta entre esses casos de câncer com a alimentação. Agora, professora, a universidade está fazendo o papel de resgatar um pouco dessa história da pegada ecológica a nível de uso de agroquímicos. O Estado tem conhecimento disso, professora? O que a gente faz é enviar cópias dos resultados, dos relatórios finais, para os nossos organismos de controle, né? No caso hoje a AGED, a Secretaria de Agricultura, a própria Secretaria de Meio Ambiente, a gente publica esses estudos e normalmente a gente manda cópias dos nossos trabalhos publicados para que se tenha conhecimento sobre esses resultados. E a água mineral que a gente toma, chamada água mineral, que é a água tratada de mesa, elas não identificam? Se tiver presente ali naquela fonte de água mineral, se tiver resíduos, vão para a mesa do consumidor, porque em qualquer tratamento convencional que se usa no Brasil, esses produtos eles passam.
E vamos hoje mostrar o que o Zé Maria Mafra, lá de Cururupu, reclama sobre o estado da arte daquele município. E o Zé Maria é um militante ativo e diz da necessidade de buscar melhores padrões de existência naquela comunidade. Não tem nenhum estudo de viabilidade, não teve audiência pública, estudo de impacto, relatório de nada disso. Nem licença ambiental, inclusive eu, como solicitei à Câmara, ao presidente da Câmara de Vereadores, tomando informação dessa obra, se tinha passado alguma comunicação, algum projeto na Câmara, ele me respondeu, estou até na minha pasta o documento, que não passou nada na Câmara Municipal. E o Ministério Público não se mobiliza nisso, não? No dia 7 de fevereiro, eu encaminhei este baixo-assinado ao Ministério Público Estadual e até no momento desconheço qualquer providência que o Ministério Público esteja tomando. Qual é a grande pegada de Cururupu hoje? O medo ainda está prevalecendo de as pessoas não abrirem a boca para dizer o que estão sofrendo. Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Eu não conheço. Plano Municipal de Saneamento Básico, tem? Não. Plano Municipal de Recurso Hídrico? Não tem. Lixão tem. O pior, eles inventaram uma obra de saneamento desde 2012. Tudo isso acontece sem nenhuma licença de nada. Sem uma licença, sem uma discussão com a sociedade não participa da discussão em nada. O direito ambiental, ele é aberto a toda a sociedade. E o senhor, como defensor da sociedade, senhor promotor Francisco de Assis, o senhor tem a responsabilidade de buscar soluções para essa mesma sociedade que lhe paga. É preocupante porque ali tem um projeto que o governo federal, via Ministério de Minas e Energia, investiu dinheiro, que é o projeto de energias renováveis lá nas Ilhas dos Lençóis. E o Zé Maria se sente meio que indignado também por não encontrar subsídios técnicos para que esse projeto esteja indo a mil maravilhas, que não é o caso. E é uma APP, a área de preservação permanente, numa área de mangue, numa área de lama, apicuns, etc, etc. Qual é o tamanho dessa obra? Olha, eu não tenho precisamente, ao comprimento dela eu acredito que seja mais de 100 metros de comprimento. Ela varia paralela à beira da margem do rio. Tá. Só que essa obra, ao invés do muro de proteção, é feito desses tijolos. Exatamente. Bloco. E outra coisa mais grave que a gente presenciou antes de eu sair. Teve mais pessoas que me chamaram, me avisaram, que os próprios canos que eram usados na rede de esgotamento sanitário estão usados nessa obra. Segundo informação de pessoas. E está lá. Quer dizer, então a Resex está sofrendo também com esse impacto. É área da União e que está no plano da União para o projeto Orla. E que foi assinado a adesão pelo próprio gestor atual. O projeto Orla é do Ministério do Meio Ambiente, que atende toda a região ecossistêmica dessas áreas de praia. Principalmente esse litoral nosso de 640 quilômetros, que ainda não tem o projeto assentado aqui na Ilha do Maranhão, mas já lá em Cururupu já tem. Porque essa parte lá, Zé Maria, se você quiser entrar em detalhes, pertence mais ao Pará. O Pará hoje é que comanda esse projeto Orla até a região de Cururupu. Você acredita? Não é isso? Quer dizer, aí o prefeito assina a adesão do projeto e vai por trás impactar o próprio projeto. Inclusive, bem ao lado está a placa do CMBio. Um abraço ao povo de Cururupu e que faça a resistência daquilo que vocês acham que estão sendo prejudicados. Quero agradecer pelo convite e que a gente está de braços abertos a esperar você e com a sua equipe. Então nós vamos ficar atentos que no decorrer das nossas retrospectivas, nós vamos mostrando mais assuntos interessantes. Por hoje é só e acompanhe o nosso segmento no próximo Eco. Tenham todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus assim nos permitir.